Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso de número 5. Diz assim a palavra de Deus: pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Oremos. Querido Deus, concede-nos a graça de compreender, ó Deus, a Tua palavra, por ela dá-nos a Tua bênção. Rogamos-te em nome de Jesus. Amém. Nós temos, meus irmãos, aprendido que o apóstolo Paulo está tratando do tema do ministério cristão, do ministério sob a nova aliança. E neste sentido, ele está tratando do seu ministério e do meu ministério. Paulo, o apóstolo, não tratou especificamente do ministério pastoral ou do ministério apostólico. Ele tratou do ministério de forma genérica. Todo ministério é produto dos dons, e todos os dons são dons do Espírito. Todos os cristãos foram chamados para servir. Logo, todos somos servos, todos temos ministérios. E o apóstolo Paulo trata do tema do ministério cristão. Em primeiro lugar, ele deixou claro que não é aprovado aquele que se autorrecomenda, mas aquele a quem Deus recomenda. Esse recomendado por Deus é aprovado. E como Deus recomenda alguém para o ministério? Operando através de sua vida, usando a vida desse servo e o seu ministério, ou seja, pela instrumentalidade dos seus servos e dos seus ministérios. Cristo tem escrito sua carta, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas do coração. Ou seja, o êxito do ministério, os resultados positivos do ministério, eles são produtos do agir de Deus. E quando Deus nos usa, faz de nós seus instrumentos e também dos nossos ministérios, então os resultados, eles nos recomendam, porque eles são evidências de que Deus está nos recomendando. Como? Ele está nos usando. E quando Deus nos usa, o ministério tem resultados do ponto de vista de Deus. Em segundo lugar, Paulo deixou claro que a confiança para entrar no ministério e permanecer no ministério vem de Deus. Em terceiro lugar, o apóstolo deixou claro que a capacidade para entrar no ministério e permanecer no ministério vem de Deus. Em quarto lugar, ele deixou claro que a ousadia que ele usava para servir a Deus, ele extraía da natureza gloriosa do ministério cristão sob a nova aliança. Por quê? Porque ele era o ministério do Espírito que vivifica, era o ministério da justiça, base para a nossa justificação, e era o ministério de glória inexcedível e permanente. Ora, em virtude de ter sido feito ministro de um ministério tão maravilhoso assim, Paulo era extremamente ousado. O apóstolo também deixou claro a razão por que não desfalecia, não desanimava, não entregava os pontos. Por quê? Assim como Deus havia sido misericordioso com ele, e a misericórdia de Deus o havia alcançado para a salvação, a misericórdia de Deus também o havia alcançado, colocando-o no ministério que pertence a Deus. Ora, tendo um ministério que era produto da misericórdia de Deus, com uma natureza e um caráter tão glorioso quanto o ministério cristão, Paulo diz: eu não desanimo. Essa era a sua atitude negativa, não desanimar. Qual era a sua atitude positiva? Algumas. Em primeiro lugar, eu rejeito e eu renuncio tudo o que é vergonhoso, e por ser assim, deve ser feito escondido.
as coisas ocultas, que são realizadas em segredo porque são de natureza vergonhosa. Ele não fez uma lista das coisas vergonhosas que são feitas às escondidas, mas nós sabemos quais são estas coisas. E o apóstolo declarou: rejeitamos. Em segundo lugar, ele declarou: não andamos com astúcia. No ministério, nós não lançamos mão da fraude, do dolo, do engano. Nós não armamos situações para enganar as pessoas. Segundo as Escrituras, Satanás usa de astúcia para enganar as pessoas. E quem no ministério lança mão desse expediente está agindo como Satanás age. Logo, Paulo disse: eu não ando com astúcia. Paulo também declarou: eu também não adultero a palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo. Eu não vou acrescentar, como era comum, água ao vinho, falsificando e diluindo o vinho. Eu não irei acrescentar ao evangelho as minhas próprias ideias. Eu pregarei o evangelho genuíno. Eu não irei falsificar a palavra de Deus para fazer adeptos. O apóstolo prosseguiu deixando claro uma coisa: ora, se o evangelho e se o ministério cristão são assim, por que a grande maioria não se converte? E a explicação é simples: o problema não está no evangelho e nem no pregador do evangelho, mas naqueles que estão se perdendo. Foram cegos pela obra de Satanás, por isso não são capazes de enxergar à luz do evangelho da glória de Cristo, ele que é a imagem de Deus. Agora o apóstolo Paulo vai declarar: pois não nos pregamos a nós mesmos. Esta primeira palavra, pois, ela faz a conexão entre tudo o que foi dito e o que ele afirma agora. Pois não nos pregamos a nós mesmos. Ora, se o evangelho é glorioso, é o evangelho da glória de Cristo, quem prega não pode fazer de si mesmo o conteúdo da sua própria pregação. Meus irmãos, quem prega o genuíno evangelho sabe que o conteúdo dele não pode ser adulterado, não pode ser de maneira nenhuma falsificado. O único evangelho que Deus recomenda, que Deus permite ser pregado e que Deus honra para a salvação das pessoas é o evangelho bíblico, é a palavra de Deus. Logo, quem prega não pode pregar a si mesmo, atrair a atenção para si, usar a pregação como pretexto e o evangelho como meio de se autoexaltar, para fazer adeptos, seguidores, para se tornar conhecido, famoso e aplaudido. Paulo está deixando claro: nós não nos pregamos a nós mesmos. O conteúdo da nossa pregação não é a nossa própria pessoa, muito menos a equipe ministerial do apóstolo Paulo. Ora, esta declaração do apóstolo, ela é tão importante porque ela nos ensina o que significa pregar, evangelizar. E nesse sentido, todos ensinamos o evangelho, pregamos o evangelho, compartilhamos as boas novas, ou seja, nós evangelizamos. E qual é o conteúdo, meus irmãos, do evangelho ou da pregação? Em primeiro lugar, não nos pregamos a nós mesmos. Observem bem, mas a Cristo Jesus como Senhor. A verdadeira pregação é aquela que apresenta Jesus Cristo como Senhor. Muitos já defenderam a tese de que é possível pregar a Cristo Jesus como Salvador sem exigir que as pessoas que ouvem se submetam a Ele como Senhor, fazendo um divórcio entre evangelização e ensino, deixando claro que quando se evangeliza, apresenta-se o Salvador, depois, posteriormente, é que se apresenta a soberania e o senhorio de Jesus Cristo. No entanto, Paulo está deixando claro aqui uma coisa: nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. Logo, o evangelho não é uma teoria,
não é uma doutrina a ser pregada, é uma pessoa. Pregamos a Cristo. Eu chamo a atenção dos irmãos para alguns textos da palavra de Deus que são muito importantes. Vamos ver Atos 5:42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus, o Cristo. Ora, Deus mandou pregar o Evangelho. O Espírito Santo desceu para capacitá-los, para darem testemunho e para pregarem o Evangelho. No entanto, nos é dito que eles não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus. Por quê? Porque o Evangelho é Jesus. Jesus é o Evangelho. Pregar o Evangelho é pregar a pessoa de Jesus. Pregar a pessoa de Jesus é pregar o Evangelho e vice-versa. Portanto, quem quer pregar o Evangelho precisa conhecer a pessoa de Jesus Cristo, não simplesmente a doutrina da expiação, não simplesmente a doutrina da redenção, mas a bendita, maravilhosa pessoa de Jesus Cristo. É preciso conhecê-lo, porque pregar o Evangelho é pregá-lo. Ele é o Evangelho de Deus. Vejam, por exemplo, Atos 8, versículo 5. O que diz em Atos 8, 5? E descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. Filipe é considerado um evangelista. O que foi que ele pregava? O Evangelho. Ele pregava a Cristo. Pregar o Evangelho é pregar Jesus Cristo. Pregar Jesus Cristo, meus irmãos, é pregar o Evangelho. Ora, a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. A Bíblia não diz que o Evangelho tem o poder de Deus, mas que ele é o próprio poder de Deus para a salvação daquele que crê. Ora, Jesus é o poder de Deus. Isso Paulo já deixou claro no primeiro capítulo de sua carta aos Coríntios. Ele é o poder de Deus e ele é a sabedoria de Deus. Enquanto os judeus pedem sinais, ou seja, obras de poder, milagres, que comprovem a autenticidade daquele que prega, como genuíno profeta, os gregos racionais pediam argumentos, buscavam explicação, razão. Mas Jesus era escândalo para os judeus que tropeçavam no Messias crucificado e era loucura e absurdo para aqueles que refletem, para os entendidos intelectuais, porque como um Salvador morre para salvar, se ele é o Salvador. Por isso Paulo disse, Jesus é o poder de Deus, ele é o sinal de Deus, e ele é a inteligência, a sabedoria divina. E entre vós, disse ele no primeiro capítulo de sua carta, eu não quis saber de outra coisa a não ser Jesus Cristo e ele crucificado. Portanto, Jesus Cristo, meus irmãos, deve ser pregado. Vamos ver Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo de número 10, diz assim: pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. E Paulo, meus irmãos, está dizendo isso por uma simples razão. Verso 9: como antes temos dito, assim agora novamente o digo, se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Quem prega o evangelho, prega, meus irmãos, não para agradar aos homens, mas para agradar a Deus. Prega o evangelho genuíno, prega o evangelho puro. Ora, pregar o evangelho é pregar a Cristo. Quem é Jesus? Paulo já disse no versículo que antecede, ele é imagem de Deus. Na carta de Paulo aos Colossenses, ele faz declarações magníficas sobre a pessoa de Jesus. É uma das mais importantes passagens cristológicas de todo o Novo Testamento. Ali nos é dito que ele é o Filho amado, que ele é imagem do Deus invisível, que ele é o primogênito de toda a criação, que nele temos redenção,
Nele temos remissão. Na sua pessoa, nele, Deus o Pai criou todas as coisas. Deus o Pai, por intermédio dele, criou todas as coisas. Deus o Pai, para ele, criou todas as coisas. Lá também é dito que ele é antes de todas as coisas, ele é eterno, tudo é posterior a ele. Também é dito que nele, em sua pessoa, tudo subsiste. É ele quem dá sustentação a todo o universo. Também é dito que ele é o princípio, que ele é o primogênito dos mortos, e Paulo descreveu as grandezas e os atributos do Senhor, para deixar claro que em tudo ele tem a preeminência ou a primazia, ou seja, ele deve ser o primeiro na vida de todos e ocupar o primeiro lugar na vida de todos, principalmente de todo o universo. É ele, a cabeça do corpo, é aquele que pelo sangue da cruz fez a paz, e em cujo corpo sacrificado Deus operou a obra da reconciliação. Quem é Jesus? Leiam o Evangelho de João. Quantas vezes ele disse eu sou? Várias vezes. Ele disse antes que Abraão existisse, eu sou eterno, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a videira verdadeira, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Você quer pregar, quer ensinar, quer evangelizar? O único conteúdo mandado, permitido e honrado por Deus é o Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo. Portanto, quem prega o Evangelho conduz as pessoas a conhecer a natureza, o caráter e a pessoa de Jesus. No entanto, meus irmãos, para que a identidade de Jesus de Nazaré seja reconhecida como o Filho de Deus, uma obra de revelação celestial precisa ocorrer. Ninguém por si mesmo entende, percebe e descobre que Jesus de Nazaré e o Filho de Deus são a mesma pessoa. Trata-se de uma revelação. Jesus pergunta aos seus discípulos e apóstolos: qual a opinião pública a meu respeito? Citaram vários profetas. Vós, agora eu quero saber a vossa opinião. E eles disseram: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus disse: Pedro, tu és feliz, porque não foi carne e sangue, não foram homens que lhe ensinaram essa verdade a meu respeito. O Pai revelou a você. Jesus disse: ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Meus irmãos, para perceber e descobrir o Filho de Deus em Jesus de Nazaré, uma obra de revelação operada por Deus precisa ocorrer no coração do homem. Caso contrário, ele olhará para Jesus de Nazaré, o reconhecerá como grande líder, como milagreiro, como curandeiro, como exorcista, como grande mestre da sabedoria e da moral e da ética, mas jamais o reconhecerá como o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, aquele que deve ter a primazia e a preeminência. Portanto, não o adorará e não o aceitará. Trata-se de uma obra divina. Portanto, nós não nos pregamos a nós mesmos, nós não somos o conteúdo daquilo que ensinamos e pregamos. Ora, se não somos, qual é o conteúdo da pregação cristã? Ao abrir a sua boca diante de uma sala de aula, diante dos seus filhos em casa, neste púlpito, o que deve sair dos nossos lábios? Paulo pedia para que orassem por ele, para que no abrir de sua boca lhe fosse dada a palavra. Ora, Jesus é o verbo, a palavra que veio ao profeta, ela se faz carne em Jesus Cristo, porque ela se encarnou. Ora, pedir para que no abrir de minha boca me seja dada a palavra, é pedir para que eu tenha Jesus nos lábios e para que eu o anuncie. Paulo está dizendo: não nos pregamos a nós mesmos. Quem usa do discurso e da cátedra, da sala de aula, para falar de si, de seus conhecimentos, de suas virtudes, de seus títulos, para se autoexaltar, está roubando, querendo roubar a glória de Deus, e não terá a honra de Deus, porque Deus honra o Evangelho, e não o pregador.
O pregador é honrado em segunda instância, porque ao honrar o evangelho que ele honra o pregador do evangelho, mas sempre em segunda instância. Por isso Paulo diz: não nos pregamos a nós mesmos, nós pregamos o evangelho, nós pregamos a Jesus Cristo, a Cristo Jesus. Agora observem a declaração de Paulo: como Senhor. Evangelizar, meus irmãos, não é simplesmente dizer: vejam o Salvador. Quem não quer o Salvador? Já fazem quase 5 anos que eu não faço mais apelo na igreja. Por quê? Porque as pessoas dizem: eu já aceitei Jesus como Salvador, eu já levantei a minha mão. Mas quando elas descobrem que esse Salvador é Senhor, e Ele exige submissão, obediência, Ele exige que cada convertido se veja na postura de um escravo, e se veja como seu próprio servo, a quem lhe prestará toda a obediência, e que ele precisa ser governado, dominado e dirigido pelo senhorio de Cristo, ele abandona o evangelho. Por quê? Porque trata-se de uma evangelização superficial, desonesta e antiética, quando, para facilitar a aceitação, para não afugentar, para não impedir ou colocar dificuldades para que alguém aceite o evangelho, eu não o apresento como ele deve ser apresentado. E Paulo diz: eu prego e não prego a mim. O conteúdo da minha pregação é Jesus Cristo, e eu o apresento como Senhor. Pregar é conduzir as pessoas a conhecerem que Jesus Cristo é o Senhor. Meus irmãos, isso é muito importante. Em primeiro lugar, porque Senhor não era na antiguidade apenas uma forma de tratamento educada, como eu posso chamar alguém de Senhor e alguém me chamar de Senhor. Era comum também os donos de escravos e donos de muitas terras serem chamados de senhores. Mas aqui está se falando de um título que era atribuído exclusivamente a Deus. Quando os sábios traduziram o Velho Testamento do hebraico para o grego, a Septuaginta, o nome sagrado Jeová ou Javé, o tetragrama, era traduzido como Kyrios, Senhor. Paulo está dizendo, e todo o Novo Testamento atribui à pessoa de Jesus Cristo um título divino, que só poderia ser admitido para a pessoa de Deus. E Jesus é apresentado como Senhor, digno de adoração. Portanto, crer em Jesus como Senhor significa reconhecê-lo como Deus, como soberano, aquele que dirigirá, governará e será o Senhor da minha vida. E era essa a pregação. Ao ler os evangelhos, temos uma impressão de que Jesus espantava seus ouvintes e desestimulava seus ouvintes. Por quê? Porque as multidões que o seguiam eram confrontadas com ele com a seguinte mensagem: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não terá vida em si. O judeu não admitia comer carne com sangue nem de animal, o que dizer de ser humano? Essas palavras eram chocantes, promoviam escândalo e desencadeavam apostasia, abandono, deserção. Era isso que acontecia. Ele disse às multidões que estavam seguindo: quem não me ama mais a mim do que ao pai e a mãe, quem não odeia a si, pai, mãe, filho, filha, marido e mulher, por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Ele disse: antes de uma pessoa começar a construir, ele precisa saber se ele conseguirá terminar, se o valor que ele tem nas mãos paga a obra. Um rei, antes de partir para a guerra, ele deve calcular se ele pode vencer o inimigo. Caso contrário, ele deve mandar um embaixador promover a paz. Ou seja, antes de tomar a decisão de me seguir, avalie o custo, o preço que terá que ser pago, para que você não comece, como muitos começam a construir, uma casa de 100 mil reais só tendo 50. É claro que ninguém consegue com 50 mil construir uma casa que vai custar na prática 150 mil.
e então a casa fica inacabada. É como muita gente que vem para a igreja, diz: eu quero Jesus, eu aceito Jesus, começa a seguir, frequentar a igreja, mas quando descobre que toda a sua vida, todas as áreas e esferas de sua vida terão que estar debaixo da soberania e do senhorio de Jesus Cristo, que eles não poderão ter vida dupla, uma coisa na igreja, outra coisa durante a semana, que não existem partes da vida que são estanques, separadas e divorciadas, mas que Deus quer reger todo o nosso ser e toda a nossa vida, todos os nossos relacionamentos. Então muitos retrocedem, porque não aprenderam, foram evangelizados dizendo: você quer solução de problema? Jesus. Você quer cura? Jesus. Você quer prosperar? Jesus. Você quer se livrar do inferno? Jesus. Então todos querem um Salvador, mas Paulo diz: eu prego Jesus como Senhor, eu apresento o soberano Senhor Jesus Cristo, exatamente como Jesus fazia, deixando claro todas as implicações e desdobramentos do senhorio dele na vida das pessoas. Ora, meus irmãos, por que Paulo pregava a Cristo como Senhor? Existem razões teológicas. Vamos ver em Atos capítulo 2, Atos 2, 36, nós temos a primeira razão. Pedro disse: saiba, pois com certeza toda a casa de Israel, que a esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Por isso, Paulo pregava a Cristo Jesus como Senhor, porque Deus o fez Senhor e Cristo. Agora, observem em Romanos capítulo 14, versículo 9, a explicação da morte e da ressurreição de Cristo. Porque foi para isto mesmo que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Ora, porque foi para isto mesmo, está se referindo ao quê? Para ser Senhor. Ele morreu e ele ressuscitou para ser Senhor. Portanto, como devemos apresentar Jesus Cristo? Como Senhor. Mas, se as pessoas se derem conta deste senhorio, deste governo, será que isso não impedirá que elas aceitem? Não deveríamos homeopaticamente, gradativamente, apresentar a eles o Evangelho? Irmãos, no que diz respeito à verdade, nós não podemos nos preocupar se pregar a Cristo Jesus como Senhor vai espantar pessoas, vai fazer com que as pessoas desistam, porque não querem um Senhor. É nosso dever pregar o Evangelho. Os resultados que nós desejamos que eles ocorram é da alçada que pertence a Deus e não nós. Por isso, não se prega para dificultar, se prega o que deve ser pregado: Cristo Jesus como Senhor. Agora, meus irmãos, a segunda parte do versículo diz assim: e a nós mesmos, como vossos servos, por amor de Cristo Jesus. Ora, meus irmãos, qual é a essência do ministério cristão? Pregar Jesus Cristo como soberano Senhor, e a nós mesmos como servos daqueles que nos ouvem. Esta declaração do apóstolo é magnífica. Por quê? Porque ela tem lição para líderes e liderados. Ora, nós pregamos a Cristo como Senhor. Está claro quem é que manda? Quem é o Senhor da igreja? Quem é que governa a igreja? Jesus Cristo. O pastor, os diáconos, os líderes, não são os donos da igreja. A igreja não tem que ser do meu jeito, do seu jeito. A igreja não tem que ser governada por nós, mas pelo Senhor da igreja, pela instrumentalidade de líderes que se humilham, se esvaziam de si mesmos e discernem na palavra e em oração pela direção do Espírito o querer do Senhor, e repassam à igreja
a direção do Senhor da igreja, de maneira tal que a igreja obedece à vontade do Senhor. Tem que ser assim. É muito triste, meus irmãos, perceber igrejas com dificuldades, divididas e desunidas. Igrejas que estão caminhando numa direção equivocada porque ela tem donos. Ela tem pessoas que se apossam e se julgam os detentores da igreja, da verdade e da maneira como a igreja tem que ser. Isso, meus irmãos, não é de Deus. Nós pregamos a Cristo como Senhor e a nós como servos. Agora observe, quando Paulo diz que se pregava a si mesmo como servo daqueles que o ouviam, ele está deixando claro que tipo de líder ele era. Líder servo. Servo do Senhor Jesus e também daqueles para quem ele pregava. Então, nós tiraríamos a seguinte conclusão: se Paulo era servo daqueles para quem pregava, eles eram seus senhores. Não. Todos somos servos uns dos outros. E Jesus Cristo é o Senhor de todos. O fato de que eu devo me apresentar como seu servo, eu existo diante de Deus para lhe servir, para ser instrumento de Deus na sua vida, para abençoá-lo, isso não o torna meu Senhor. Todos temos um único Senhor, e esse Senhor é Jesus Cristo. Por isso, a liderança do ponto de vista cristão, ela é libertadora. Por quê? Porque, às vezes, quando um líder descobre que o estilo de liderança de Jesus é um estilo de servo, ele vai pensar, então, eu vou ficar à mercê da vontade dos meus liderados. Assim como existem líderes ditadores, centralizadores, que gostam de impor sua vontade, existem liderados que querem controlar os líderes, querem manipular os líderes, querem ter os líderes sob sua rédea, para dirigi-los conforme sua vontade. E há uma grande disputa, quem é que manda, quem governa, quem dá as ordens. No entanto, é preciso entender, Deus não nos chamou para, ao pregarmos, deixarmos claro que a igreja tem que nos servir. Não. Pregamos a Cristo como Senhor, a nós como os servos daqueles que nos ouvem, servos uns dos outros. Mas todos nós só temos um Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Ora, isso tira todo o medo que um líder possa ter de se entender como um líder que vai servir. O marido é líder de sua esposa, isso é bíblico, é revelado nas Escrituras. E ele não pode ser o dono da sua mulher, impor a sua vontade à sua mulher, mas a sua mulher, e ele não precisa ficar com medo, se eu me posicionar dentro de casa como um líder servo, eu irei servir aqueles que estão sob minha liderança, então ela vai mandar em mim, ou eles, meus filhos, irão me dominar. Não precisa haver esse medo, porque o marido não foi chamado para ser o senhor da mulher, e nem para ser o senhor de seus filhos, mas para ser servo deles. Eles não foram chamados para serem senhores do marido ou dos pais, mas para serem servos uns dos outros. Então, somos servos uns dos outros, Jesus Cristo é o Senhor de todos, ninguém tem o direito de querer ser o Senhor da vida de ninguém. Por isso, há uma implicação política, social, econômica, do reconhecimento do senhorio de Cristo. Porque a Bíblia, categoricamente, meus irmãos, ela recomenda toda e qualquer espécie de desobediência, seja civil ou conjugal, ou em qualquer esfera eclesiástica, caso aqueles que estão liderando queiram ocupar o lugar de Senhor e proíbam o que Deus recomenda, ou recomendem o que Deus proíba. Quem é que manda? Deus. E se uma autoridade me proíbe o que Deus me manda, eu devo desobedecê-la. E se me manda fazer o que Deus proíbe, eu também devo desobedecer. Por quê? Porque somos líderes servos. Pregamos a Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Então eu não vou me ver como dono da minha esposa e nem dos meus filhos. Porque Jesus é o dono deles. Eu me apresentarei a eles como servos deles.
E eles não irão me ver como escravo deles, porque eles se tornarão os meus senhores, porque eles sabem que o meu Senhor é Jesus Cristo. Portanto, a compreensão, colocando cada um no seu devido lugar, fica muito claro, meus irmãos, Jesus Cristo é o Senhor. E um dia toda a língua confessará, e todo joelho se dobrará, e todo mundo dirá: Ele é o Senhor, o soberano Senhor do universo. E é isso o que nós temos que pregar: a Cristo como Senhor, porque Ele só pode ser o Salvador, porque Ele é o Senhor. Paulo disse: eu só prego Cristo crucificado. Por quê? Quem foi que conquistou a vitória sobre o pecado, o mundo e Satanás? O Senhor Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou para ser Senhor. A Bíblia diz: fostes comprados pelo sangue. O Salvador comprou para o Senhor. Então, meus irmãos, é impossível pregar a Cristo como Salvador divorciado do Cristo Senhor. É impossível. Ele é o Senhor. E o senhorio de Jesus Cristo tem implicações tremendas. Não foi à toa que muitos foram martirizados, porque os imperadores, com suas megalomanias no tempo de Paulo, acreditavam que eram deuses, mandavam construir templos em sua homenagem e adoração, e exigiam reverência e adoração. E os cristãos se recusaram a dizer: César é Senhor. E diziam: Jesus Cristo é o Senhor. E por conta disso, foram, meus irmãos, martirizados. Portanto, a confissão de fé, ou o credo mais antigo e mais primitivo do cristianismo, é a frase: Jesus é Senhor. É o credo mais antigo da igreja. Isso fez revolução nos tempos bíblicos. Jesus Cristo é Senhor. Ninguém mais, nada mais. Vamos pregá-lo como Ele é. Vamos pregar como somos, servos. Ele é o Senhor. Então, não dá para existir em dois. Nós somos servos dele. Servos dos nossos liderados. Termino dizendo a última frase de Paulo: por amor de Jesus Cristo. Quem ama o Senhor Jesus, ama os filhos de Jesus, os discípulos de Cristo. O amor a Cristo nos remete aos seus filhos, aqueles a quem Ele salvou. É por amor a Ele, ao Senhor Jesus Cristo, que nós nos apresentamos como servos uns dos outros. Quando irmãos que trabalharam o dia inteiro, saem de seus trabalhos e faculdades e chegam aqui às 10 horas da noite para ensaiar no coro, para no dia nós sermos abençoados com aquele lindo musical, eles estão nos servindo um louvor tão bonito, tão bem trabalhado, tão bem preparado. São nossos servos, estão nos servindo por amor de Cristo. Não pode ser porque eu gosto de cantar, porque a minha voz é tão bonita que os irmãos não podem perder o privilégio de ouvi-la, mas porque é por amor de Jesus Cristo. Quando você, que é tão atarefado no seu trabalho e com sua família, você encontra tempo para vir à igreja reunir-se, para tomar medidas, vamos pintar aqui, vamos consertar ali. Quando, em meio aos desafios do nosso dia e da nossa profissão, nós encontramos tempo, meus irmãos, para fazer as coisas, nós estamos dizendo: é por amor de Jesus Cristo que eu estou aqui trabalhando para Deus. Porque os irmãos sabem que tempo ninguém tem, mas quando a gente tem amor a Jesus Cristo, nós vamos encontrar tempo para sermos úteis à igreja e ao mundo perdido. O mundo, meus irmãos, caminha a passos largos para o inferno. A igreja precisa ser edificada conforme a vontade de Deus, e só será à medida que nós, por amor a Jesus, o pregarmos como Senhor e a nós como servos uns dos outros. É tão bom os pais estarem aqui agora, por exemplo, tranquilos ouvindo a palavra. Tem alguém trocando a fralda dos seus filhos lá no berçário. Tem alguém promovendo o culto infantil. Estão nos servindo. Estão prestando esse serviço.
Tem gente na cantina fritando pastel, preparando aquela alimentação que depois do culto teremos no momento de comunhão. Estão nos servindo. Irmãos, servir por amor de Jesus, nós nos apresentamos como servos uns dos outros. Por isso, vem a pergunta. Primeiro, você tem pregado Cristo como Senhor? Você nunca o pregará como Senhor se você não tem se rendido ao senhorio dele. Você então não dirá, creia no que eu creio, mas não faça o que eu faço. Se Jesus Cristo que você prega é o Senhor, submeta-se à soberania dele. Em segundo lugar, pregue-se a si mesmo como servo e procure de que maneira eu posso servir. Como? Quando jovens vão para o estúdio e vão ajudar a editar, a fazer cópias de DVDs e de CDs, e gastam horas ali dentro imprimindo DVD, imprimindo isso, é para que você seja servido e tenha um DVD na mão para ser abençoado. São maneiras de servir. Então observe que, quando Jesus é entendido e compreendido como Senhor, nós nos compreenderemos como servos, e por amor a Ele, nós vamos buscar alguma maneira de servir uns aos outros. E eu lhe pergunto, você tem procurado como ser servo dos seus irmãos? Qual o serviço que você tem prestado? Eu estava conversando com um irmão sobre seu trabalho aqui na igreja, quando uma pessoa passa horas examinando as contas da igreja, um trabalho, entre aspas, chato, monótono, de ficar averiguando receita, despesa e nota fiscal, um trabalho para quem não gosta de números, enjoado, difícil, até considerado monótono, mas essa pessoa chega na assembleia e dá um parecer, as finanças da igreja estão ok, então nós podemos aprovar aquele balancete, porque o trabalho foi averiguado. Nós queremos transparência na igreja, queremos que todos saibam que o dízimo é santo, e ele tem sido administrado de maneira correta, honesta e íntegra. Então esse trabalho é um serviço. Esses irmãos estão nos prestando um relatório dizendo, o relatório financeiro da igreja está bom, ele está dizendo, o nosso tesoureiro é íntegro, o trabalho está certo, é também competente, então está servindo à tesouraria, está servindo a todos nós que ficamos tranquilos, porque nós temos umas finanças que estão sendo bem administradas. E assim, meus irmãos, eu poderia passar o dia falando das maneiras diferentes como nós podemos servir uns aos outros. Portanto, mais uma vez eu termino com a síntese. Ministério cristão é pregar Cristo Jesus como Senhor, pregar a nós mesmos como servos de todos, reconhecer que Jesus é o Senhor de todos e servir por amor a Jesus Cristo. Quando eu sirvo por amor, então eu encontro tempo, mesmo que eu vá dormir tarde e mesmo que eu esteja cansado, de alguma maneira, eu procurarei ser útil ao próximo, porque eu amo Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, Jesus nos dirá um dia, eu estive com fome, você não me deu comida. Eu estive nu com frio, você não me agasalhou. Você não me deu acolhida em sua residência, quando eu estava na rua da amargura. Você não me visitou. E nós diremos, Senhor, quando foi que pessoalmente nós o encontramos numa condição dessa e lhe negamos comida, vestuário, alimento? Quando? Hospedagem. Quando você deixou de fazer a um pequenino, você deixou de fazer a mim. E quando você fez a ele, você fez para mim. Não é maravilhoso saber que quando eu sirvo os irmãos, eu estou servindo a ele? Quando eu faço um trabalho para vocês, eu estou fazendo para ele. Irmãos, eu amo meu filho, eu amo a minha filha. O que quer que os irmãos fizerem para eles, estão fazendo para mim. Todos os pais concordam com isso, não concordam? Quando nós amamos os nossos filhos, quem faz para eles, faz para a gente, é claro. Você nem se importa, não precisa nem fazer para mim, fazendo para ele, fez para mim. É assim, nós somos os filhos de Deus, e Deus nos ama. Fez para nós, fez para ele. E ele quer assim, que seja para ele através de nós. Portanto, Deus está no próximo.
por amor ao Senhor, sirva. Vamos ser úteis. Ano que vem, um novo ano. Nós precisamos de mais pessoas para trabalharem, mais pessoas na porta para abrirem a porta e fecharem, mais pessoas para indicarem onde tem lugar vago, mais pessoas para ver se tem vaga na garagem e para ajudar a estacionar o carro. Várias maneiras de prestar serviço a Jesus Cristo, através do próximo e por amor a Ele. Vamos ter um momento de oração e vamos fazer uma revisão das nossas posturas como líderes. O que você tem pregado? Tem pregado Cristo como Senhor? Ele é o Senhor da sua vida? Então o apresente. Não fique preocupado, se eu apresentar o Senhor, as pessoas vão correr fora, porque ninguém quer um Senhor, mas todos querem um Salvador. Pregue Ele como Ele é. Ele honra a verdade a respeito dele mesmo e deixe os resultados com Deus.